Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo Adolfo e nessa aula de hoje eu vou resolver com vocês o segundo exame de qualificação da UERJ 2019, prova de matemática, tá? Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o arquivo. Eu já separei as questões, procurei manter a numeração original da prova, então peguei tanto as questões da parte interdisciplinar da prova quanto as questões da prova de matemática propriamente dita. Então, você acessando o arquivo, você vai poder acompanhar aí os enunciados conforme eu for lendo. Tá bom? Beleza? Bom, então antes da gente também começar a resolução da prova, já vou pedir para você deixar o seu like no vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E caso você ache que essa aula vai servir para algum amigo seu, alguma amiga sua que vai prestar esse vestibular por agora, recomendo que você compartilhe esse vídeo com ele, seja via WhatsApp, Telegram ou qualquer outra rede social. Tranquilo? Beleza? Muito bem, então vamos lá. Então vamos começar pela questão 8. A questão 8, ela poderia perfeitamente ser considerada uma questão de física, mas pelo contexto da questão, ela também pode ser considerada uma questão de matemática, uma vez que ela envolve duas grandezas e mais ainda, ela envolve duas grandezas que são diretamente proporcionais, como a gente vai ver agora na resolução da questão. Tá bom? Bom, então vamos para o enunciado. O enunciado diz o seguinte: o Sol é a estrela mais próxima da Terra e dista cerca de 150 milhões de quilômetros do nosso planeta. Admitindo que a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo, o tempo em minutos para a luz que sai do Sol chegar à Terra é de aproximadamente igual a... Bom, então vamos lá, né? Então, tem duas grandezas envolvidas aqui. Então, essa questão 8... Então, tem duas grandezas em questão envolvidas aqui. Uma delas é a distância, em quilômetros, e a outra dela é o tempo em segundos. Bom, então o enunciado fala que percorre-se uma distância de 300 mil quilômetros em um segundo, e o que a gente quer é o tempo, que eu vou chamar de t, para percorrer 150 milhões de quilômetros. É claro que aqui a gente está considerando que essa velocidade não mude, que essa velocidade permaneça a mesma. Mantendo a mesma velocidade, o que ocorre? A gente aumentou a distância. Uma vez que a gente aumentou a distância, mantendo a velocidade, é fato que a gente vai levar mais tempo para percorrer essa distância. Certo? Então, distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais. Tranquilo? Beleza? Então, como elas são diretamente proporcionais, a gente tem então que 300 mil sobre 150 milhões é igual então a 1 sobre t. Beleza? Bom, então simplifica aqui, 1.500 dividido por 3 dá 500, então o nosso tempo t é igual a 500 segundos. Mas o enunciado pede esse tempo não em segundos, e sim em minutos. Como cada minuto possui 60 segundos, então para eu converter de segundos para minutos, eu preciso então pegar esses 500 segundos e dividir por 60. Então, dividindo 500 por 60, o que a gente vai ter aqui? 8 resto 20. Para continuar dividindo, a gente inclui um zero aqui. 200 por 60 vai dar 3 resto 20. E aí isso vai acontecer para sempre. Ou seja, então esse tempo t em minutos ele é igual a 8,333, isso aqui é uma dízima periódica. Então, aproximadamente, que é o que ele quer, o nosso tempo então ele é igual a 8,3 minutos. Logo, o gabarito é a letra C.
Tá legal? Beleza? Bom, então assim a gente matou aí a nossa primeira questão da prova da parte interdisciplinar. Também ainda na parte interdisciplinar, a gente tem uma outra questão, que é a questão 10. Então aqui, na questão 10, ele dá aí um pequeno poema, né? Física, colho esta luz solar à minha volta, no meu prisma disperso e recomponho, rumor de sete cores, silêncio branco, que é um poema aí de José Saramago. Bom, e aí vem o enunciado da questão propriamente dita. Na imagem a seguir, o triângulo ABC representa uma seção plana paralela à base de um prisma reto. As retas N e N' são perpendiculares aos lados AC e AB, respectivamente. O ângulo BAC vale 80 graus. Ele quer saber a medida do ângulo θ. Bom, aí mais uma vez, né, essa parte de física, né, esse enunciado aí de física, foi só para constar, né? Porque se você olhar bem, o que a gente tem é a seguinte situação, né? A gente tem aqui um triângulo ABC, onde esse ângulo aqui vale 80 graus. Aí a gente tem uma reta perpendicular aqui, e uma reta perpendicular aqui. Então aqui vale 90, aqui vale 90. Ele quer saber a medida desse ângulo θ. Bom, o que acontece? Esse polígono aqui é um quadrilátero. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero vai 360 graus, certo? Então o que ocorre? Ocorre que 80 mais 90 mais θ mais 90 é igual a 360 graus. 360 menos 180, 180. 180 menos 80, 100. Então a medida do nosso ângulo θ é igual a 100 graus. E aí com isso, o gabarito é a letra B. Tá legal? Beleza? Bom, então assim a gente resolveu as questões da parte interdisciplinar da prova. Então agora vamos para a prova de matemática propriamente dita, que começa aí na nossa questão 29. Eu só vou sair da frente rapidinho para você tirar o seu print. Eu vou aproveitar e tirar o meu também. E aí a gente pode continuar. Muito bem. Então vamos lá. Deixa eu apagar o quadro primeiro. Então, vamos para a questão 29. Então, na questão 29, o que a gente tem é, de acordo com a projeção apresentada na tabela, no período de 2011 a 2020, o país com maior aumento percentual na produção de petróleo seria o Iraque. Muito bem. Aí ele quer saber o segundo maior país com maior aumento percentual. Bom, então vamos lá, né? Então, a gente tem aqui o seguinte, a gente tem o país, e aí os países são a Arábia Saudita, Estados Unidos,
Rússia, estou abreviando aqui para poder ganhar tempo. O Iraque, o Canadá, o Brasil, a China, o Irã e o Kuwait. Bom, o que mais que a gente tem? A gente tem o valor referente a 2011 e o valor referente a 2020. Certo? Muito bem. Bom, a Arábia Saudita, em 2011, era 12,3. Em 2020, 13,2. Os Estados Unidos, 8,1. E aqui, 11,6. Rússia, 10,2. 10,6. 2,5. 7,6. 3,3, 5,5, 2, 4,5, 4,1, 4,5, 3,8, 3,4 e 3,4. Muito bem. Então, o que acontece, né? Na Arábia Saudita, houve um aumento de 0,9. Nos Estados Unidos, houve um aumento de 3,5. Na Rússia, houve um aumento de 0,4. No Iraque, houve um aumento de 5,1. No Canadá, houve um aumento de 2,2. No Brasil, houve um aumento de 2,5. Na China, houve um aumento de 0,4. No Irã, houve uma redução de 0,4. E no Kuwait, houve um aumento de 0,4. Tá, mas ele quer saber o aumento percentual. Muito bem. Bom, o que acontece? Ele quer saber o do segundo, né? Porque o maior ele já falou que é o Iraque. Então, na marca, o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria pegar cada aumento desse e dividir pela quantidade de 2011. Mas a gente não precisa calcular cada um deles, a gente pode analisar as opções. Primeiro, eu tenho aqui 3 iguais a 0,4. Então, comparando, qual que tem o menor, né? 10,2, 4,1, 3. Então, em termos percentuais, é fato que vai ser maior entre esses três no Kuwait. Por quê? Porque se eu pego esse valor e divido por 3, esse quociente ele vai dar maior do que se eu pegar e dividir por 10,2, porque o meu denominador é menor. Tranquilo? Beleza? Mas, o que ocorre, né? Ocorre que, analisando essa tabela direitinho, se a gente olhar, por exemplo, para o Brasil, a nossa produção mais que dobrou, né? Então, se dobrar seria 4, e como a produção passou a ser 4,5, ou seja, então a gente dobrou e ainda produziu mais um pouco. Então, o nosso aumento percentual foi acima de 100%. Se você olhar bem, em nenhum outro você vai ter esse aumento, a não ser, obviamente, no Iraque, certo? Porque o aumento aqui foi triplicou, na verdade, né? Triplicou. Porque a produção é o dobro do que ele produzia, né? Então a produção total passou a ser o triplo. Então você não precisa calcular. Analisando a tabela, a gente consegue observar que o segundo com o maior aumento percentual é o Brasil, certo? Se os valores fossem mais próximos, aí sim, aí a gente faria
a conta do aumento percentual de cada um, mas nesse caso não há necessidade. Então a gente tem que o segundo maior é o Brasil, portanto o gabarito é a letra B. Tá legal? Beleza? Bom, então matamos aí a nossa questão 29. Bom, vamos agora para a questão 30. Então, na nossa questão 30, o que a gente tem? A figura ilustra 3 circunferências de raios 1, 2 e 3, tangentes 2 a 2 nos pontos MN e P. Ele quer saber o comprimento do segmento de reta MN. Na verdade, ele fala, esse comprimento é igual a raiz quadrada de quem? Bom, então vamos lá, né? Então, primeiro, antes de qualquer coisa, vamos desenhar aqui as circunferências, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui também embolado, vou pegar esse outro aqui. Esse outro aqui tá melhor. Então, vamos lá. O que a gente tem é o seguinte, olha só. Isso aqui quase embolou. Bom, então a gente tem uma circunferência de raio 3. Temos uma circunferência de raio 2 e uma terceira circunferência de raio 1, onde essa circunferência ela tem que tangenciar os dois. Então, fica mais ou menos assim, né? Então, fica algo mais ou menos assim. Tá certo? Muito bem. Então, esse ponto aqui é o ponto M. Esse ponto aqui é o ponto N. E esse ponto aqui é o ponto P. E a gente tem aqui esses 3 centros. O que a gente quer é o comprimento desse segmento aqui. Então, a gente quer esse segmento aqui. Beleza? Bom, os raios são 1, 2 e 3. Então, se a gente liga esses centros, a gente forma um triângulo de lados 3, 4 e 5. Na figura, ele já marcou o ângulo de 90, mas nem precisaria, né? Porque 3, 4 e 5 é um terno pitagórico, né? Então, eu tenho que esse lado aqui vale 4, tenho que esse lado aqui vale 3 e tenho que esse lado aqui vale 5. Olhando para esse ângulo aqui, chamando esse ângulo de θ, o que a gente pode reparar? Então, só enfatizando, né? Esse cara daqui é 3, esse cara daqui também é 3. Então, eu quero o lado oposto a θ tendo os outros dois. Então, eu posso aplicar a lei dos cossenos. Bom, para aplicar a lei dos cossenos, eu preciso do cosseno de θ. Mas o cosseno é a razão do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Logo, o nosso cosseno de θ ele é igual a 4 sobre 5. Perfeito? Sendo assim, tendo o cosseno de θ, quando a gente aplica a lei dos cossenos,
Só que então vai ficar como? X ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes o cosseno de θ. Então, isso aqui ficou 9 mais 9 menos 18 vezes 4/5. Bom, 18 mais 18, ou perdão, 9 mais 9 dá 18. Então, a gente pode colocar esse 18 em evidência. Colocando esse 18 em evidência, vai ficar 18 vezes 1 menos 4/5. 1 menos 4/5, esse camarada aqui, ele é 1/5. Logo, o x ao quadrado, ele é 18 dividido por 5, que é igual a 3,6. Então, a medida é a raiz quadrada de 3,6 e, portanto, o gabarito é a letra A. Tá legal? Beleza? Então, matamos aí mais uma questão da nossa prova. Tá bom? Então, de novo, vou sair da frente para você tirar o seu print. Vou aproveitar e tirar o meu também. Então, vamos lá, você printa daí que eu printo daqui. Perfeito. Muito bem. Bom, então vamos agora para a questão 31. Só apagar o quadro aqui. Então vamos lá. Na questão 31, o que a gente tem no plano cartesiano está representada a circunferência de centro P e raio 2. Tá, então o ponto P tem coordenadas 4, 3 aí, segundo anunciado. Ele quer saber as coordenadas do ponto Q, que é o ponto mais distante da circunferência, o ponto mais distante aí da origem. Bom, muito bem, vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte. Então, para começo de conversa, o que a gente tem aqui o eixo Y, tem aqui o eixo X. A abscissa do centro vale 4, a ordenada do centro vale 3, então está aqui o ponto P de coordenadas 4, 3. O problema fala que o raio da circunferência vale 2. Então vamos lá. Então está aqui a nossa circunferência. O que ele está querendo? Ele está querendo as coordenadas desse ponto Q aqui, certo? Ele está querendo as coordenadas desse ponto Q aqui, que segundo ele é o ponto mais distante da origem, ou seja, eu tenho que esse camarada aqui é o diâmetro. Bom, uma solução seria você fazer o quê? Você achar a equação da circunferência, o que não é tão difícil assim, certo? Achar a equação da reta que passa pelos pontos P e Q, ou melhor, pelo ponto P e pela origem, que também não é tão difícil assim, e fazer a interseção dessa reta com esse ponto, com essa circunferência, você vai achar dois valores, que vai ser do ponto Q e do simétrico em relação ao centro, que seria esse ponto aqui. Mas nesse caso você não precisa fazer isso. Não há a menor necessidade de você fazer isso,
uma vez que você pode resolver esse problema utilizando semelhança de triângulos, pura e simplesmente. E por quê, Gustavo? Pelo seguinte, olha só. Repara o seguinte, né? Eu tenho aqui a ordenada do ponto Q, que eu vou chamar de YQ. E a gente tem a abscissa do ponto Q, que eu vou chamar de XQ. Aqui é 90, aqui é 90, certo? Se aqui é 3 e aqui é 4, esse triângulo aqui é um triângulo 3, 4, 5. Então, a distância de P até a origem vale 5. O raio da circunferência vale 2, então esse cara aqui vale 2. Esse ângulo aqui, ele pertence tanto a esse triângulo quanto a esse triângulo. Então, o que acontece? Então, esse triângulo e esse triângulo são semelhantes. Logo, eu tenho então o quê? Eu tenho então que 3 está para 5. Assim como YQ está para 7. Logo, o YQ, ele vale 21/7. Então, já achei ordenado. Então, está aqui a ordenada do ponto Q. Tá? 4 está para 5. Assim como XQ está para 7. Logo, o XQ vale 28/7. 28/5, perdão. Aqui é sobre 5 também, né? Eu botei sobre 7, mas é sobre 5. Então, aqui é sobre 5, aqui é sobre 5. Então, achei a abscissa. Tendo a abscissa e tendo a ordenada, a gente tem o ponto. Então, esse ponto daqui, ele fica 28/5, 21/5. E aí, acabou. O gabarito é a letra A. Tá legal? Beleza? Então, de novo, né? A gente tinha aí 2 caminhos. Esse primeiro caminho que eu falei, que provavelmente era o caminho que ele estava querendo, né? Que o autor da questão estava querendo e queria que você resolvesse, provavelmente, utilizando os recursos de geometria analítica. Mas nesse caso, nessa questão específica, você não precisava. Você não precisava saber equação de circunferência, você não precisava saber equação de reta. Bastava você saber aí semelhança de triângulo. Tá? Não estou querendo dizer com isso que você não precisa estudar essas coisas para a prova. Não é isso que eu estou falando. Longe de mim estar falando isso. Apenas estou dizendo que nessa questão específica você não precisava desses recursos. Tá bom? Beleza? Muito bem. Bom, vamos agora então para questão 32. Então, na questão 32, o que a gente tem a população de uma espécie animal fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalos de tempos iguais. No período de 1984 a 1996, essa população passou de 12.500 para 25.000 indivíduos. Muito bem. Considere que para o mesmo intervalo de tempo nos anos seguintes, o fator permanece constante. O número de indivíduos dessa população em 2032 será de aproximadamente quanto? Bom, então vamos lá. Então, de novo, a gente tem... Vou montar uma tabela, a gente tem ano e número de indivíduos. Muito bem. Então, voltando, né? Ele está dizendo que
aumenta, né, em espaços iguais de tempo. Então, 1984, depois foi para 1996, depois fomos para 2008, né, aumentando 12. Aumentando 12 aqui vai ficar 2020 e aumentando 12 aqui vai ficar 2032, que é o ano que ele quer. Bom, em 1984, o que a gente tinha era 12.500, e em 1996 o que nós tínhamos era 25 mil. Ou seja, de um ano para o outro, a gente aumentou, a gente multiplicou por 2. Então, a cada 12 anos, essa população dobra, esse é o ponto. Então, multiplica por 2 aqui, vai ficar 50 mil. Multiplica por 2 aqui, vai ficar 100 mil. Multiplica por 2 aqui, vai ficar 200 mil. E aí, com isso, a gente matou essa questão, né? Essa sequência de número de divisão, a progressão geométrica de razão 2. Logo, o gabarito é a letra D. Tá legal? Beleza? Bom, então matamos essa questão. Sai aqui da frente rapidinho para você tirar o seu print. Eu também vou tirar o meu. E vamos lá. Muito bem. Bom, vamos para a reta final da prova agora. Então, questão 32. Questão 32 a gente tem o... Perdão. Questão 33. Questão 33 a gente tem o seguinte. Ele fala... Um menino vai retirar ao acaso um único cartão de um conjunto de 7 cartões. Em cada um deles está escrito apenas um dia da semana, sem repetições. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O menino gostaria de retirar sábado ou domingo. A probabilidade de ocorrência de uma das preferências do menino é... Bom, então olha só. Então, o que a gente tem é o nosso espaço amostral. Como ele vai retirar um cartão só, então a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, ao retirar um cartão, vai ser uma dessas possibilidades, inevitavelmente. O que ele quer? Ele quer tirar sábado ou domingo. Então, o nosso evento é sábado, domingo. Logo, a probabilidade de ocorrer esse evento A, que é o número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral, vai ser então o quê? Vai ser então 2 sobre 7. Beleza? Então, o gabarito é a letra D. E aí matamos a questão. Tá? Então, uma questão bem simples, casos favoráveis sobre casos possíveis, era um cartão só. Se fossem 2 cartões, aí a coisa seria um pouquinho diferente. Ele poderia, né, pedir tirar sábado e domingo pelo menos um dos cartões, ou exatamente os 2 cartões. Ele poderia ter elaborado esse problema de outras formas, mas do que ele propôs é apenas isso, nada além disso. Então, bastaria você saber casos favoráveis sobre casos possíveis. Tá bom? Bom, então agora vamos aí para a última questão da prova. Que é a questão 34. Tá? Então, na questão 34, o que a gente tem é o seguinte. Observe na imagem uma pirâmide
de base quadrada seccionado por dois planos paralelos à base, um contendo o ponto A e o outro contendo o ponto B. Esses planos dividem cada aresta lateral em três partes iguais. Então, considere as seguintes medidas da pirâmide. Tá, então, deu aí a altura, que é 9, a aresta da base, que é 6, e o volume total, que é 108. Beleza, ele quer saber o valor da região compreendida entre os planos paralelos. Tá bom. Bom, então olha só. Então o que a gente tem é... Então temos aqui uma pirâmide de base quadrada. Beleza? Então tá aqui. Então vamos lá. Bom, o que acontece? O que acontece é... A gente tem dois planos paralelos aqui. Não é isso? Então, peguei um plano paralelo aqui. E peguei, cortei aqui com um plano paralelo aqui. Então, o que que ocorre, né? O que ocorre é o seguinte. O volume que ele quer, que é o volume da região compreendida entre os planos paralelos, é o volume nada mais, nada menos do que de um tronco de pirâmide. Então, o que ele está querendo aqui é o volume desse camarada aqui, né? Desse óleo daqui. Então, esse é um tronco de pirâmide. Isso nada mais é do que um tronco de pirâmide. O volume do tronco de pirâmide, como é que a gente calcula, né? O volume do tronco de pirâmide é H sobre 3 vezes a área da base maior mais a raiz da área da base menor vezes a área da base menor mais a área da base menor. É assim que a gente calcula o volume do tronco de pirâmide. Do tronco de cone também, mas aí como é no caso do tronco de cone, você tem que as bases são sempre círculos, né? Então essa fórmula acaba ficando um pouquinho mais enxuta. Mas, via de regra, é assim que você calcula também para o tronco de cone, tá? Bom, uma informação importante é, ele fala que essa aresta é dividida em três partes iguais, ou seja, então, essas pirâmides elas são todas semelhantes. Isso nos dá, então, que se está dividido em três partes iguais, a altura também está dividida em três partes iguais. Ou seja, a altura do tronco de pirâmide é 3. Então já começa por aí. Então já achei essa altura aqui, tá? Bom, ele deu o quê? Ele deu que a aresta aqui vale 6. Então, o que acontece? Como essa aresta é 2/3 dessa aresta, então essa aresta da base vai ser o quê? Vai ser 2/3 de 6. Logo, essa aresta vale 4. Então, já achei a aresta da base maior, como a base é um quadrado, eu já sei calcular essa área. Essa aresta vale 1/3 dessa aresta.
Então, como essa aresta vale 1/3 dessa aresta, então essa aresta aqui vai valer o quê? Vai valer 1/3 desse cara daqui. Ou seja, então aqui vale 2. Então, substituindo aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter 3/3 vezes 4² mais a raiz de 4² vezes 2² mais 2². 3/3 vale 1. Então, a gente ficou com 16. 4 vezes 2, 8, né? Porque eu já tirei da raiz quadrada. Mais 2², que é 4. Então, esse volume aqui ficou 28 centímetros cúbicos. Logo, o gabarito é a letra C. Tá legal? Beleza? Bom, então, matamos aí essa questão. Ah, Gustavo, eu precisava lembrar dessa fórmula? É bom você lembrar. É bom, eu recomendo fortemente que você lembre, que você decore essa fórmula. Teria outras maneiras? Teria. Você poderia utilizar a proporção aí de volumes, né, quando você tem sólido semelhante, né? A razão entre os volumes sólidos semelhantes é a razão de semelhança ao cubo. Então, como a razão de semelhança dessa pirâmide para a pirâmide toda é 1/3, então a razão entre os volumes ficaria 1/27, que ficaria 1/27, né? Ficaria 1/3 ao cubo. Ou seja, então o volume dessa pirâmide aqui seria 1/27 da pirâmide toda, onde esse volume da pirâmide toda ele deu, que era 108. Da mesma maneira, essa pirâmide aqui, o volume, a razão de semelhança para a pirâmide toda é 2/3. Então, quando você levasse ao cubo, ficaria 8/27. Então, você calcularia 8/27 de 108. E aí, qual o volume que sobraria? Você pegaria esse 8/27 de 108 e subtrairia de 1/27 do 108, aí você resolveria isso, acharia o volume da mesma maneira. Eu acho que daria mais conta. Eu, particularmente, acho que daria mais conta. Mas eu reconheço que muitos de vocês costumam não lembrar dessa fórmula, o que eu acho um erro. Eu acho que vocês deveriam fazer um esforço e decorar mais essa fórmula. Vocês já decoram tantas fórmulas, decorar mais uma ou menos uma, eu acho que não custa nada. Tá bom? Então, sair da frente aqui rapidinho para você tirar o seu print. Vou aproveitar e tirar o meu também. Beleza, gente? Tranquilo? Bom, então dessa maneira a gente encerra essa resolução dessa aula, a gente encerra a resolução dessa prova, tá legal? Venho pedir mais uma vez para vocês deixarem o like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, tá? A ideia é que esse canal cresça cada vez mais e que eu consiga compartilhar cada vez mais conteúdo com vocês, tá bom? Beleza? Então, queridos, muito obrigado a todos que ficaram aqui até o final. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, só deixar no comentário aqui do vídeo, tá bom? E na medida do possível eu vou procurando responder a todo mundo. Tá legal? Então, gente, beijão e até a próxima.